Aprendendo com a Divina Vontade, Livro do Céu, volume 9, continuação. Nós vamos abrir este momento de reflexão de alguns trechos do Livro do Céu, antes pedindo à Divina Vontade, a minha inteligência seja guiada pela verdadeira fé. A minha memória responda à verdadeira esperança. A minha vontade possua a verdadeira caridade. Vem, Divina Vontade, reina na nossa vontade. O trecho é do dia 8 de julho de 1910 e fala assim, o título: O corpo é como o tabernáculo, a alma como a taça para Jesus. O trecho diz assim. Então, Luísa, nesse trecho, ela diz que foi receber a comunhão, está um pouco aflita. Ao receber a partícula se deteve na garganta e ela sentia uma certa dificuldade em engolir. Mas mais ela tentava engolir, mais ela sentia um humor doce e refinado. No final, ela consegue engolir a partícula e essa partícula ela muda em menino e diz: Teu corpo é meu tabernáculo, tua alma é a taça que me contém. O batimento de teu coração é como a partícula que se serve para transformar-me em ti, como dentro de uma hóstia. Com esta diferença que na hóstia, ao consumir-se, estou sujeito a contínuas mortes. Em vez disso, a batida do seu coração, simbolizado por seu amor, não está sujeito a consumir-se. Minha vida é contínua, então, portanto, luto pelas minhas privações. Acho que aqui é lute pelas minhas privações. Se não me vê, me ouve. Se não me ouve, me toca. E agora, com a fragrância de meus perfumes que expando ao seu redor, ora com a luz que se sente investir, ora com fazer descer em você um licor que não se encontra sobre a terra, ora com o só te tocar em tantas outras maneiras. Agora, por obedecer, escrevo estas coisas que Jesus diz, que sucedem frequentemente, e mesmo estando em plena vigília. Vamos parar aqui e depois a gente continua. Então, Jesus está dizendo o quê? Que o tabernáculo é o corpo. O corpo de Luísa é um tabernáculo. E a alma é uma taça que contém o batimento de teu coração, como uma partícula que se serve para transformar-me em ti. E diz, quando a hóstia começa a se consumir, e Jesus disse, ao consumir-se estou sujeito a contínuas mortes. Ao invés, a batida do seu coração, simbolizado por seu amor, olha, a batida do nosso coração. Vamos colocar a mão no nosso coração. E vamos sentir o nosso coração que bate. Essa batida contínua simboliza o quê? O nosso amor, né? E ele diz assim, Jesus, minha vida é contínua. Então, se nessa batida nós colocarmos, né, as batidas do coração de Jesus, que o meu batimento cardíaco, Jesus, esteja fusionado no teu e que te diga continuamente, Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te amo. Então, na realidade, vamos lembrar com essa batida que Jesus está continuamente em nós. Aí ele disse, não, se você não me vê, você me ouve. Ó, nós estamos ouvindo a batida do nosso coração. Se você não me ouve, né, me toca. E agora, com a fragrância de meus perfumes, que expando ao seu redor. Me toca como? Na Santa Eucaristia, né? E Jesus disse, além disso, eu lhe dou os meus perfumes. Ora, eles se manifestam com a luz que investe em você. Ora, como um licor
que não se encontra na terra, né? Ora com outras diversas formas que te tocam. Aí Luísa diz que escreve tudo isso por obediência. Continuando o trecho. Estes perfumes que eu mesmo não sei dizer de que espécie sejam, eu os chamo de perfumes do amor. E estes os sinto na comunhão. Olha aí, quando a gente vai rezar, trabalhar, quando a gente vai receber Jesus, como Luísa, se estivermos nesta comunhão, nós vamos sentir esses perfumes. Mesmo que Luísa ali, ela diz aqui no trecho, especialmente se não vi Jesus, e digo entre mim, hoje não vieste, não sabes, ó Jesus, que sem ti não posso, não quero estar. E súbito e quase de improviso, sinto-me como investir por aquele perfume. Talvez Jesus não apareceu, ela não viu Jesus, mas ela se sente investir por aqueles perfumes que se manifestam de diversas formas. Outras vezes, movendo-me ou tirando-me os lençóis, sinto sair aquele perfume e em meu interior ouço, aqui estou. Outras vezes, enquanto estou toda aflita, faço por levantar os olhos e um raio de luz se faz ante minha vista. Mas eu a estas coisas não presto atenção, nem me satisfazem. O único que me faz feliz é Jesus. Todo o resto o recebo com uma certa indiferença. Então, mesmo o Senhor mandando determinados perfumes, Luísa às vezes não prestava atenção. Por quê? Porque ela queria era a presença mesmo de Jesus. E esta presença nem sempre se fazia clara, né? Mas não importa. O importante é que continuemos como Luísa, né? A buscá-lo. E Jesus diz assim a Santa Faustina, eu desejo que tu vivas na minha vontade, o mais secreto e profundo da sua alma. É isso. A vontade de Deus no mais secreto, no mais profundo da nossa alma. Como lhe disse a Santa Faustina. Ele está nos dizendo através destes trechos aqui, minha filha, meu filho. Né? Quando nós nos debruçamos sobre esses textos e vemos a grandiosidade que eles nos trazem, estes perfumes de amor de Deus. Luísa chamava esses perfumes de perfumes do amor. Né? 29 de julho de 1910, as duas colunas onde a alma deve apoiar-se. Continuando a minha condição habitual, eu me sentia muito mal. Fiquei impressionada porque também o confessor me disse que eu estava muito mudada do meu estado primeiro e que se não fosse assim, Jesus viria. Então, tendo recebido a comunhão, lamentava-me com o bendito Jesus destas suas privações e pedia que tivesse a bondade de me dizer qual é o mal que faço. Porque com gosto daria a vida antes que desagradá-lo. E lhe dizia, quantas vezes te disse que se vês que estou por te ofender, ainda minimamente me faças morrer. E Jesus me disse, olha aí, olha a capacidade que Luísa, né, já tinha alcançado, né? Aí a graça de Deus foi trabalhando. Chegar a este ponto de dizer, olha, se minimamente eu te ofender, Jesus, me tire da terra dos vivos, né? Olha aí. Aí Jesus dizia, minha filha, não te aflinjas. Se não tivesse dito isso, anos atrás, que para punir o mundo era por isso que não vinha tão frequentemente desabafar contigo, e por consequência não vim tão frequentemente, mas jamais te deixei, para suprir meu frequente ir e vir, permito a missa e a comunhão todos os dias, para que pudesse tomar a força que tomava de minhas visitas contínuas, tanto que cheguei a ameaçar o confessor se não se prestava a isto. E quem não sabe os castigos que aconteceram neste tempo, tá vendo?
Olha aí esse trechozinho, é como é importante essa base aí. Quando Jesus vinha em continuação, visitas contínuas, né, era uma coisa. Mas agora que Jesus não está vindo tão frequentemente, e esta ausência causa um desconforto muito grande em Luísa, ele disse: eu te visito através da Santa Missa e da comunhão frequente. E Jesus salienta, tanto assim que eu obriguei, né, o confessor a te prestar esta ajuda para manter sua alma, ok, alimentada, para que você não tenha nem fome, nem sede de mim. Aí disse assim, e quem não sabe os castigos que aconteceram neste tempo? Cidades inteiras destruídas, rebeliões, o retiro da graça dos maus e até dos mesmos religiosos maus, de modo que aqueles venenos, aquelas chagas que tinham dentro, as vão tirando fora. Ah, não posso mais. Os sacrilégios são enormes, porém tudo isto é nada ainda em comparação aos castigos que virão. Assim, se não o tivesse dito antes, teria certa razão para te alarmar. Então, tudo o Senhor já tinha dito no coração de Luísa, né? Mas assim mesmo, ela se sentia o quê? Aflita quando ele sumia. Jesus disse, quando eu sumo, é porque eu estou, né, não me desabafando contigo, Luísa, mas eu estou punindo o mundo. Aí ele continua, não posso mais, os sacrilégios são enormes, porém tudo isso é nada ainda em comparação aos castigos que virão. Assim, se não o tivesse dito antes, teria certa razão para te alarmar. As colunas sobre as quais deves apoiar-te para poder viver com plena segurança uma é a minha vontade. Em minha vontade não pode haver pecados. Minha vontade faz em pedaços todas as paixões e pecados. Melhor, os pulveriza até destruir suas mesmas raízes. Sustentada na coluna da minha vontade, as trevas se mudarão em luz, as dúvidas em certeza, a esperança em possessão. Olha aí, quando nós estamos sustentados por esta primeira coluna, que é a coluna do quê? Da vontade de Deus, ele diz o quê? Em minha vontade não pode haver pecados. Na vontade de Deus não pode haver pecados. Se a alma possui esta vontade como sua, provavelmente, isto é, né? Provavelmente ela vai deixar o quê? De pecar. Né? Como consequência a isso. Então, minha vontade faz em pedaços o quê? Todas as paixões e pecados. As trevas se mudarão em luz, e as dúvidas em certeza, a esperança em possessão. Os pecados aí, as paixões, são pulverizados, destruídos, desde as suas raízes. Então, nós temos que ter cuidado seguinte, que Luísa, para realmente ter a posse deste dom, o dom da divina vontade, Luísa levou anos. Né? Anos. Então, nós vamos nos observar e ver que muito caminho a gente ainda tem que seguir, né? Muito refletir, muita reflexão tem que acontecer na nossa vida com relação às verdades contidas neste livro. Então, dizermos que nós não temos pecados, a gente tem que ter muito cuidado. Verdade? Muita ponderação para que não caia numa armadilha. Porque se Luísa levou anos para adquirir o dom da divina vontade, porque Deus foi trabalhando no seu interior, né? E a abertura da alma depende da abertura de cada alma. Então a gente tem que ter esse autoconhecimento, se olhar, se ver, orar e vigiar. Reze e se olhe, se observe. Porque pouco a pouco a gente vai percebendo o quê? É que a gente vai ficando muito mais atenta aos nossos comportamentos. E, portanto, se a gente está mais
atento ao nosso comportamento, quando a tentação vier, nós seremos capazes de detectar mais precisamente a tentação e evitar cair no pecado. É isso. Não é verdade? Uma outra coluna que o Senhor diz aqui a Luísa para que ela se apoie, a segunda coluna, sobre a qual deves apoiar-te, é a vontade firme e a atenção contínua a não me ofender. É isso, tá vendo? É buscar a vontade de Deus, a divina vontade, né? E depois ter uma vontade firme e uma atenção redobrada para que não sucumba às tentações. Ainda minimamente, para não ofender nem minimamente. Olha aí, para chegar a esse ponto, gente, de não ofender a Deus minimamente, significa o quê? Muita observação de si, muita atenção, muita firmeza. Dispor teu próprio querer a sofrer tudo, a enfrentar tudo, a submeter-se a todos, antes de desagradar-me. Olha aqui. Olha que ponto dificílimo. Porque normalmente a nossa natureza, ela não quer sofrer. Ela se rebela. A graça, né, dentro de nós vai fazer um trabalho contrário. Ela vai se submeter. Ela vai preferir sofrer tudo, né, suportar tudo, para não ofender a Deus. Então, quando a gente diz assim, não perca nenhuma, Jesus diz na Divina Vontade, não perca nenhuma ocasião para humilhar-te. Humilhar-te. Coisa dificílima. Dificílima. Por quê? Porque nós lutamos contra o homem velho, o homem orgulhoso. Então, quando as situações de humilhação vêm, nós vamos imediatamente reagir. Mas o homem novo, se vigiando, se observando com a vontade firme, querendo estar na vontade de Deus sempre, ele vai o quê? Ele vai se submeter, né, a todos antes que desagradar a Deus, vai dispor o seu próprio querer a sofrer tudo, vai enfrentar tudo pelo amor de Deus. Quando a alma vê que está continuamente apoiada sobre estas colunas, a vontade de Deus, a vontade firme e a atenção continuada para não ofender minimamente a Deus, que formam mais que sua própria vida, pode viver mais segura que se vivesse em contínuos favores meus. Muito mais que este seu estado o permito para dispor-te a partir desta terra. Entendeu? Tudo que Deus nos dispõe, as alegrias, as tristezas, as provas, os consolos, né, é com um objetivo. Deus sabe por que manda aquela prova. Deus sabe por que aperta mais aquela alma. Deus sabe por que está aliviando mais aquela outra alma. Enfim, Deus sabe. Então, quando a alma vê que está continuamente apoiada sobre estas colunas, ela vê, olha aí, a observação, ela se observa e vê que ela está sendo apoiada por estas duas colunas. Então, forma, né, nesta alma sua própria vida. E aí há uma segurança. Há mais segurança aí do que se vivesse em contínuos favores de Deus. Ou seja, Deus enviando sempre a sua graça, sempre a sua graça, sempre a sua graça. Então, se apoie na minha vontade e numa vontade firme e numa observação continuada para não me ofender minimamente. É assim que a alma desejosa de crescer vai vencendo, né? Então vamos para outro trecho. Esse trecho aqui. 3 de agosto de 1910. O pecado voluntário decompõe os humores na alma. Escuta, minha filha, as misérias, as fraquezas são meios para encontrar-se, não porto da divindade, porque a alma, sentindo o fardo das misérias humanas, aborrece-se, se enfastia e procura desembaraçar-se de si,
desembaraçando de si, já se encontra em Deus. Depois de ter posto o meu braço à volta do seu pescoço, estreitava-me o rosto e desapareceu. Depois, ao retornar, eu voltei a lamentar-me porque fugia como um relâmpago e, sem dar-me tempo, me disse: já que te desagrada, aceita-me, experimenta-me como queiras e não me deixes fugir. E eu, bravo, bravo, Jesus, que bela proposta me fazes, mas contigo se pode fazer isto? Enquanto te deixas atar, estreitar-te, por quanto mais se pode, no melhor desapareces e não te deixas encontrar mais. Bravo, por Jesus que quer zombar de mim, mas do resto faz o que tu queiras. O que me importa é que me digas em que te ofendo, em que coisa te desagradei, que já não vens como antes. Vamos parar aí. Então ele está dizendo o quê? As misérias, as fraquezas vão fazendo com que a alma sinta um fardo. Isto a aborrece. E ela faz com que queira se desembaraçar de si mesma. E Jesus é como se fizesse aqui um jogo, né? Ele vinha e desaparecia. E Luísa diz assim: o que eu te fiz? Pai, o senhor está zombando assim de mim, né? O que eu te fiz? O que eu desagradei? E Jesus acrescenta aqui embaixo: minha filha, não te esforces. Quando há verdadeira culpa, não é necessário que eu o diga. A alma por si só o adverte, porque o pecado, quando é voluntário, transforma os humores naturais. E o homem recebe como uma transformação no mal. Sente como uma impregnação da culpa que voluntariamente é cometida. Olha aí, vamos parar aqui. Então ela diz, você está pensando, Jesus está dizendo a Luísa, você pensa que você fez alguma coisa de errado, tem culpa no cartório, vamos dizer assim, né? E ela dizia, o que eu te fiz? Porque o Senhor está fazendo isso comigo. Aí Jesus foi explicar. Quando alguma alma se sente culpada, não é necessário que eu diga. Normalmente, ela percebe esse movimento. Por quê? Porque se esse pecado que ela cometeu foi voluntário, os humores naturais desta alma se transformam no mal. E ela fica voluntariamente, né, impregnada de uma culpa, bem como vamos dizer assim, de humores carregados de tristeza, de angústia, daquilo que é próprio do mal. Então a alma percebe que algo mudou dentro dela. Então não precisa Jesus vir e dizer, olha, você é culpado. A própria alma percebe. Bem como também a verdadeira virtude transforma a alma no bem e os humores ficam todos combinados entre eles. Então a alma virtuosa, ou seja, que não cometeu pecado, que está na graça, ela vê que ela está no bem, que seus humores todos estão em harmonia. A natureza sente como impregnar-se de doçura, de caridade, de paz. Entendeu? Já quando ela está em estado de culpa, de pecado, é o contrário. Então, já alguma vez notaste esta confusão? Ou seja, será que eu estou em estado de culpa? Será que eu não estou? Será que eu ofendi ou não ofendi Jesus? Luísa pensava assim, né? Sentir-te como se estivesse impregnada de impaciência, de ira, de distúrbios. É assim que acontece quando a alma está em estado de pecado, né? Fez o pecado voluntário. Ela começa a ficar impaciente, irada, cheia de distúrbios. Então dizia isto. Parecia que me olhava até muito fundo para ver se algo disso havia em mim. E parecia que não havia nada. E continuou. Viste tu mesma? E não sei porquê, mas enquanto dizia isso, me fazia ver terremotos com destruição de cidades inteiras, revoluções e tantas outras desgraças e desapareceu. Olha aí. Jesus entendeu que Luísa precisava desta informação a mais, né? Deste, vamos dizer assim, ensinamento. Porque ela estava confundindo.
Ela pensava que ela estava sendo punida por alguma culpa que ela fez, quando na realidade não. E no caminho com Jesus é isso, a gente vai caminhando com Jesus e Jesus vai nos mostrando os pontos que precisam ser melhorados. Nesse trecho aqui de 12 de agosto de 1910, o título é: O princípio e todo o mal do sacerdote consiste em tratar com as almas de coisas humanas. Estando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo e via sacerdotes. E Jesus, que se fazia ver em meu interior, todo deslocado e com os membros separados. E ele apontava a esses sacerdotes e fazia compreender que, apesar de serem sacerdotes, eram também membros separados de seu corpo, e lamentando-se dizia: Minha filha, como sou ofendido por sacerdotes. Os superiores não vigiam sobre minha sorte sacramental e me expõem a sacrilégios enormes. Estes que você vê são membros separados que me ofendem muito. Mas meu corpo não tem mais contato com suas ações perversas. Mas os outros que fingem não estar separados de mim e continuam sua atividade de sacerdotes. Oh, quanto mais me ofendem, a que atroz tormento estou exposto, quantos castigos atraem, eu não posso suportá-los mais. Olha aqui, vamos parar aqui. Então, a necessidade, antes de refletirmos sobre esse trecho, de rezar pelos nossos sacerdotes, a fim de que eles sejam santos, a fim de que eles sejam irrepreensíveis, a fim de que eles sejam sacerdotes realmente, aquilo que Deus pensou para cada um, serem realmente discípulos de Jesus e protegerem as ovelhas. Só que aqui o Senhor está dizendo o quê? Deu a oportunidade a Luísa de ver, quando ela estava fora dela, né? Sacerdotes. E Jesus se encontrava como o quê? Deslocado, com os membros separados. Isso significava os sacerdotes que estavam separados de seu corpo místico, né? Separados. Embora fossem sacerdotes, suas condutas não estavam de acordo com esse chamado. E Jesus sofria muito com isso, porque sofria muitos sacrilégios. Suas ações perversas levavam a esse sofrimento. Expunha Jesus a diversos tipos de sofrimentos. Com isso, esses sacerdotes não eram, vamos dizer assim, canais de graça, nem para si nem para os outros, mas eram canais de quê? De castigos, porque eles atraíam a ira, a justiça de Deus, não só sobre eles, né? Enquanto dizia isto, eu via muitos sacerdotes que escapavam da igreja e se viravam, né, contra ela para fazer guerra. Olha aí, eram membros da igreja, muitos saíam dela e se voltavam contra a igreja. Por isso olhava para aqueles sacerdotes com grande desgosto e via uma luz que me fazia compreender o que o princípio e todo o mal do sacerdote consiste em tratar, né, com as almas das coisas humanas, de natureza toda material, sem uma estreita necessidade. Então, o grande mal estava aí, se centrarem nas coisas humanas. O sacerdote é chamado para quê? Para a transcendência, levar a alma a transcender, a chegar a ter o quê? Um contato permanente com Deus, em espírito e em verdade. Ou seja, se Deus é espírito, a nossa adoração, nosso louvor, nossa reparação, toda a nossa manifestação de amor para com Deus precisa estar num plano o quê? Espiritual. Transcender o material, o humano, e chegar ao plano espiritual. Estas coisas humanas formam uma rede para os sacerdotes, que lhes cega a mente. Tá vendo? Se um sacerdote só vive, vamos dizer assim, como se fosse, né, a igreja, né, aquelas ovelhas, como uma empresa, trata a igreja como uma empresa,
como algo humano, aquilo ali vai resultar no quê? Numa rede para estes próprios sacerdotes. Ou seja, eles vão ficar sem enxergar. A mente vai ficar embotada. Não vão conseguir entender esses chamados, que é um chamado divino. O sacerdote, o sacerdócio. Endurece-lhes o coração. Olha quanta coisa faz quando o sacerdote fica no nível só das coisas humanas. A mente fica cega, endurece-lhes o coração para as coisas divinas, não consegue ver as coisas divinas. Por quê? Porque está num plano só humano. Eles impedem o passo no caminho que convém fazer no exercício de seu ministério. Então o passo vai ficar impedido para que haja o quê? Um progresso espiritual do sacerdote e das ovelhas que foram confiadas, que lhes foram confiadas. E não só isso, senão que é rede para as almas. Olha, além de ser rede para o sacerdote, é também rede para as almas, porque leva o humano e o humano recebe. Quer dizer, se só dá o que é humano, só o humano recebe. E a graça fica o quê? Fica fora, fica excluída destas almas. Ó, quanto mal se comete por estes tais, quantos estragos de almas fazem. O Senhor queira iluminá-los a todos. Por isso que nós precisamos rezar pelos sacerdotes. Não é brincadeira, porque o sacerdote ele se prejudica, mas também prejudica muito as almas. E aí, Jesus sofre muito, muito ao ver que aquele chamado está sendo o quê? Desviado. 19 de agosto de 1910. Jesus derrama suas amarguras, temor de que fosse o demônio. Vamos ver o que a Luísa aqui está passando. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E sobre o altar estava a Rainha Celestial e o menino Jesus que chorava. A Mãe Celestial, acenando-me com os olhos, fazia-me compreender que tomasse o menino nos braços e fizesse quanto mais pudesse para acalmá-lo. Aproximei-me e peguei-o nos meus braços, apertei-o e disse-lhe: Meu querido, que tens? Desabafe comigo. Não é o amor, o paliativo, o entorpecimento a todos os pesares? Não é o amor que faz esquecer tudo, o que adoça tudo, que põe paz em qualquer controvérsia? Se choras é porque deve haver alguma coisa discordante entre teu amor e o das criaturas. Por isso, nos amemos. Dá-me teu amor, e com teu mesmo amor te amarei. Mas quem pode dizer todos os disparates que ele disse? Então parecia ter se acalmado, mas não de todo, e desapareceu. No dia seguinte, de novo, me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim. E eu, enquanto fazia isto, encontrei Jesus nos braços. Então ela estava ali, caminhando, né? De repente encontrou Jesus nos braços. Tendo chegado à 11ª estação, aqui, no caso aqui, essa talvez a via sacra, né? Não podendo suportar mais, o bendito Jesus deteve-me e, aproximando a sua boca, a minha, derramou uma coisa espessa e líquida. A líquida podia passar-me, mas a espessa talvez ela não conseguia engolir. Tanto que, quando Jesus tirou a sua boca da minha, atirei por terra. E depois olhei para Jesus e vi que da sua boca ali escorria um líquido espesso. E eu fiquei tão assustada que ele disse: Parece-me que não és Jesus, filho de Deus e de Maria, mãe de Deus, senão o demônio. Olha aí, ela pensou que não fosse Jesus. Então Jesus ali colocou na boca de Luísa, ele derramou na boca de Luísa uma coisa espessa e uma líquida. A líquida até ela conseguia engolir. A espessa não, ela colocou para fora. Quando ela colocou para fora esse líquido espesso, ela viu que ele era escurecido. E ela não conseguia entender o que significava. Será que é Jesus? Será que é o Filho de Deus, de Maria?
Ela começou a duvidar. É verdade que te amo, mas é sempre a Jesus que quero, jamais ao demônio. Com ele não quero ter nada a que fazer. Fico feliz em estar sem Jesus antes de ter algo a ver com o demônio. E para estar mais segura, signifiquei, quer dizer, ela fez, signifiquei Jesus com o sinal da cruz e a mim também. Então, vamos dizer, aquela imagem que estava ali, né? Ela não sabia se era Jesus, se era o demônio, ela fez o sinal da cruz. E também traçou o sinal da cruz sobre si mesmo. Si mesma. Então Jesus, para me tirar o espanto, retirou dentro de si aquele líquido escuro que eu não queria ver, e me disse: minha filha, não sou o demônio. Isto que tu vês não é outra coisa que as grandes iniquidades que me fazem as criaturas, que não podendo mais contê-las, as derramarei sobre elas mesmas. Tá vendo? Olha aí. É isso que Jesus foi explicar a Luísa, porque ela não está entendendo nada. O que está acontecendo? É Deus, não é Deus, é Jesus, não é? E ele disse, isso aí, esse líquido que você está vendo, espesso aí, escurecido, que você não está conseguindo engolir, é isso, são todas as grandes iniquidades que as criaturas me fazem. E como eu não estou podendo mais contê-las, eu vou derramar sobre elas mesmas. Derramarei em ti, e tu não puseste conter tudo, e o tens derramado por terra. Eu continuarei derramando sobre elas. Luísa, na condição de alma vítima, né, que era a alma de quê? De reparar Jesus, de consolar Jesus e evitar os castigos para com as criaturas, ela não conseguiu reter todas essas grandes iniquidades. Então ela botou para fora. Olha a linguagem aqui que está sendo usada. E aí Jesus diz assim, se você não conseguiu reter tudo e derramou sobre a terra, eu continuarei derramando estas iniquidades sobre as próprias criaturas, que são elas as produtoras destas iniquidades. Enquanto dizia isto, fazia-me compreender que castigos fará chover do céu. Envolverá os povos em luto, em lágrimas amargas e dilacerantes, e o pouco que derramou em mim evitará, senão de todo, pelo menos em parte, os castigos à minha cidade. Depois fazia haver grande mortalidade de pessoas por epidemias, por terremotos e outros infortúnios. Quanta desolação, quanta miséria. E aí a gente vai pedir a Deus o quê? Perdão e misericórdia, porque a gente vê o quê? Que os pecados, né? Os pecados, em continuação, ofendem demasiadamente o Senhor. Ele não suporta reter essas iniquidades todas e busca suas almas vítimas para aliviá-lo e também evitar estes pecados caiam, né, na totalidade sobre a humanidade. As consequências deles, né, os castigos. Só que Luísa, que também era uma vítima, não conseguiu retê-los todos. E vamos pedir, então, misericórdia, né? O Salmo 18:2 diz assim, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. Onde é que a gente vai se refugiar? Em Deus. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, nesses momentos, nesses tempos tão difíceis que a humanidade passa, nós temos um refúgio. É Deus. 22 de agosto de 1910, Jesus foge e procura consolo. Continuando o meu habitual estado, tendo perdido os sentidos, via muitas pessoas que punham em fuga o bendito Jesus. E Jesus fugia, mas aonde ia não encontrava lugar e fugia. Finalmente veio a mim, suado, cansado, aflito, lançou-se em meus braços, se estreitou forte e disse àqueles que o seguiam, desta alma não podeis me fazer fugir. E aqueles envergonhados se retiraram, e a mim me disse, filha, não posso mais, dá-me algum alívio. E começou a sugar o meu seio e depois me encontrei em mim mesma. Essa é uma linguagem figurada, né, gente? Então a gente vê o quê? É uma linguagem mística. Jesus é expulso, né? Vai saindo, vai fugindo de um lugar para outro, não encontrando refúgio.
e muitas pessoas o banindo. Finalmente, ele veio até Luísa. E cansado, extenuado, esgotado, aflito, lançou-se em seus braços e se estreitou forte, abraçou Luísa fortemente e disse para aqueles que o perseguiam: desta alma não podeis me fazer fugir. E aquelas pessoas ficaram confusas, envergonhadas, se retiraram. E ele pede a Luísa: dá-me alívio, me alivia um pouco. É isso que Jesus faz quando vem até nós, pedindo: repara, meu filho, consola meu coração, é isso. Quantos estão banindo Jesus de suas vidas, afugentando Jesus, perseguindo, e Jesus sai de um ponto a outro buscando uma alma para repousar e não consegue encontrar. E quando nos encontra, gente, que ele olhe para a gente, como olhou para a Luísa, e diga: desta alma não podeis me fazer fugir. Que graça, né? Será? Que graça. Porque Jesus quer descanso. Jesus quer descanso. Jesus sofre ao ver tantas almas se perdendo. Tanta gente o perseguindo, o odiando. Ao invés de amá-lo, o persegue, o odeia. Não quer saber de Jesus. Misericórdia, né? Vamos pedir misericórdia. Olha aqui, antes de entrarmos neste momento de reflexão do livro do céu, o Senhor tinha me dado esta palavra no dia de Santa Faustina. Jesus, ele chorava, diz Faustina aqui no diário, da ingratidão das almas. Ele diz, em retorno aos benefícios que ele faz continuamente às almas, ele obtinha delas o quê? Ingratidão. No lugar do amor que ele dava, a indiferença, o esquecimento. E o seu coração não podia suportar mais, ele dizia a Santa Faustina. É isso, gente. O mundo está dando para Jesus o quê? A ingratidão. Recebem as graças diárias, mas não agradecem. O amor que Deus nos dá todos os dias, ele é esquecido, ele é tratado com indiferença, e aqui está mostrando, ele é perseguido, ele é tratado como um fugitivo, né? Aqui vai fugindo de um lugar para outro, sendo perseguido, até encontrar um coração que o acolha. E dali ele diz: daqui vocês não podem me fazer fugir. Meu Jesus, piedade, piedade, piedade. A paz, Jesus, e o amor infinito de Maria. Vamos entregar agora o amor infinito de Maria para consolar o coração de Jesus por tanta indiferença, por tanto esquecimento, por tanta ingratidão. Minha e de todos. Misericórdia, Jesus. Tem compaixão de mim e de todos, porque eu tenho compaixão de ti, Jesus. Eu te entrego os abraços, o conforto, o acolhimento de todas as tuas almas amantes, das tuas almas vítimas, do coração de Nossa Senhora. Amém.